Saúde os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui neste devocional matinal, deste domingo, dia do Senhor, para aprender mais dele e ouvir o que ele tem a nos ensinar. Abramos a palavra de Deus no Salmo 13, Salmo de Davi. Faremos a leitura do verso 1 ao verso 6 e meditaremos nesse salmo nesta manhã. Oração de fé. Diz assim a palavra do Senhor, meus irmãos. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Até quando, Senhor? Esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim, responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Oremos, irmãos. Eterno e bondoso Deus, nós te agradecemos, Pai, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, pela tua graciosa salvação. Te agradecemos por tuas muitas misericórdias derramadas sobre a nossa vida. Te agradecemos, Pai, pela tua bondade de estarmos aqui ouvindo a tua palavra. No nome do nosso Senhor Jesus, ensina-nos nesta manhã, Pai. Instrui a tua igreja, Pai, e faz com que, Pai, sejamos transformados pela tua gloriosa e majestosa palavra. No nome do nosso Senhor é que oramos. Amém. Meus irmãos, os irmãos devem lembrar que em certo momento da história, as Sagradas Escrituras nos mostram o momento em que o nosso Senhor Jesus caminhou sobre as águas. Naquele momento, havia acontecido, um pouquinho antes daquele momento, o nosso Senhor Jesus havia demonstrado o seu poder através da multiplicação dos pães e dos peixes. Seus irmãos lembram, ele, após esse milagre, essa ação poderosa e bondosa do nosso Senhor Jesus, ele pediu aos discípulos que se dirigissem para o outro lado do rio, enquanto ele despedia as multidões. Aconteceu que, após ele despedir as multidões, os discípulos estavam a caminho do outro lado do rio, ele subiu ao monte para orar. Já era a quarta vigília da noite e o Senhor Jesus resolveu ir até os discípulos que estavam no barco a caminho do outro lado do mar da Galileia. Naquele momento, os evangelhos nos ensinam que houve forte vento, forte correnteza, e o barco sacudia. Eles estavam contra o vento, assim relata Mateus. E naquele momento, naquela quarta vigília da noite, em que os discípulos estavam a caminho do outro lado, o Senhor Jesus vai até eles caminhando sobre a água. E naquele momento que eles observam o Senhor Jesus caminhando sobre a água, eles se assustam. Existe relato que diz, inclusive, que eles assumiram um fantasma. Só que naquele momento, o nosso querido irmão, o apóstolo Pedro, duvidou e queria uma prova. Ele disse, Senhor, se és tu, deixa-me ir deixa-me ir contigo. E o Senhor Jesus amorosamente disse, vem. O apóstolo Pedro desceu do barco, caminhou sobre as águas, mas quando ele percebeu o vento batendo no rosto, ele não creu mais. E ele começou a afundar. E ele orou, salva-me, Senhor. Senhor Jesus tomou-o pela mão, questionou, homem de pequena fé, por que duvidastes? E os dois subiram no barco. Os discípulos, naquele momento, todos que estavam no barco, se maravilharam com tudo aquilo e reconheceram ainda mais que o nosso Senhor Jesus era o Filho do Deus vivo. Meus irmãos,
Muitas vezes, nós temos tantos sinais diante das nossas vidas e nós não confiamos no nosso Senhor. Assim como naquele momento daquela tempestade, o apóstolo Pedro sentiu o vento bater e ele não creu, assim nós também, diariamente, não confiamos no Senhor. Nós falamos, mas não cremos. Não agimos conforme as nossas palavras. Apesar do terno chamado do nosso Senhor, o apóstolo Pedro, vem até mim, Pedro, ande sobre as águas, se achegue. Apesar de nosso querido irmão Pedro ter andado, experimentado esse gracioso dom, ele teve medo, ele afundou, ele não confiou, ele sucumbiu. Nos é ensinado que todas as obras e maravilhas manifestadas diante dos próprios olhos do apóstolo Pedro não foram suficientes para crer. Mas e conosco, meus irmãos? Será que algum de nós teria essa confiança que foi exigida do apóstolo Pedro naquele momento? Será que nós conseguiríamos caminhar sobre as águas, correr, saltitar sem afundar? Meus irmãos, muito possivelmente não. Aquela era a luta do apóstolo Pedro naquele momento. O episódio narrado, ele aconteceu há um pouco mais de 2000 anos atrás. E hoje, nas nossas lutas, em meio a tantas batalhas, como é que deve ser a conduta do crente? Hoje só se fala em pandemia, 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 só se fala em vacina, só se fala em guerra política, ou lado A ou lado B. Temos muitos desempregos, temos dívidas, perdas familiares irreparáveis, desvio de crentes, separações. No meio de tanta luta, tanta angústia, qual é que deve ser a atitude do crente? Qual é que deve ser a nossa atitude, meus irmãos? Bom, nesses próximos minutos, eu convido os irmãos para que atentamente observem o que esse Salmo 13, a oração da fé, a oração que o rei Davi fez e registrou para que nós aprendêssemos. Vamos observar o que isso pode nos trazer e nos ensinar. Os irmãos precisam entender uma parte a respeito dos salmos, que os salmos eles são nada mais, nada menos divididos do que em 5 grandes livros. Do 1 ao 41 é o primeiro livro, do 42 ao 72, um segundo livro. O terceiro livro ele vai do Salmo 73 até o Salmo 89. O quarto livro é do Salmo 90 até o Salmo 106. E o último livro é do 107 ao 150. E esse Salmo 13 do devocional dessa manhã, ele faz parte do primeiro grupo e ele é atribuído ao rei Davi. Como nós acabamos de ler, o rei Davi ele está lamentando. Ele está lamentando a miserável e desesperadora condição do seu povo e com a completa perversão da boa ordem. Davi, ele suplica a Deus que lhe conceda o imediato alívio. Ele está desesperado. Logo em seguida, a fim de confortar tanto a si próprio quanto a todos os santos, depois de ter mencionado a promessa de Deus na assistência ao seu povo, ele magnifica a fidelidade e a constância de Deus em cumprir as suas promessas. É desse fato, meus irmãos, que ele conclui que, afinal, Deus livrará os piedosos, mesmo quando o mundo esteja em estado da mais profunda corrupção. Corrupção é uma palavra que nós ouvimos hoje a todo momento. Ao ligar TV, ao abrir os aplicativos de celular, ao assistir um jornal, nós ouvimos falar em corrupção, corrupção, corrupção. O rei Davi também estava passando por isso nesse período que ele estava escrevendo o Salmo 13. Davi, então, ele estava se sentindo aflito, não só com a mais profunda angústia, mas também se sentindo, por assim dizer, submerso, mergulhado em um turbilhão de calamidades e uma multiplicidade de aflições. Muito parecido com a gente hoje em dia. Sequer estamos juntos nesse momento, reunidos para adorar a Deus, devido
a decretos governamentais que nos impedem de estar juntos, devido também ao cuidado, ao amor ao próximo. Isso precisa ser pensado. Nesse momento do Salmo 13, Davi, o rei, está implorando o auxílio, o socorro de Deus. Era o único remédio que lhe restava. E assim como dele, também o socorro de Deus tem que ser o nosso único remédio, o nosso único auxílio. E quando ele conclui, tomando um certo alento, tomando um fôlego de viva esperança, ele é confortado, ele é consolado. Consolado pelo quê, meus irmãos? Pela inquestionável, pela indiscutível esperança de vida à luz da promessa de Deus, mesmo em meio aos terrores da morte. É dessa maneira, meus irmãos, que o rei Davi escreve o Salmo 13 e ele deixa para a gente um tema que hoje é muito atual: o servo que ora. Esse é o tema do nosso devocional de hoje. O servo que ora. O que o servo que ora tem que fazer? Primeiro, quem são os servos? Somos nós, os servos de Deus, chamados povo santo, o povo de exclusividade de Deus. O servo que ora, ele tem lutas, ele tem desafios. O servo que ora recebe ataque. E no meio desses desafios, dessas angústias, desses ataques, como é que nós devemos proceder? Será que somente nós temos dificuldade? Será mesmo que a sensação de um aparente abandono só acontece conosco? Claro que não, meus irmãos. Olha só o que o Senhor nos diz ao analisar essa oração. Mas, antes, nós precisamos compreender o significado da palavra oração. Todos nós falamos, estamos orando por vocês. Nesse período de pandemia, por quantas e quantas pessoas nós dissemos que nós estávamos orando? Dissemos, estamos orando por você, mas muitos, meus irmãos, sequer oraram. Infelizmente, essa é uma realidade. Quantos, meus irmãos, de nós pedimos, ore por nós, ore por nossa família, e pouquíssimos irmãos fizeram isso, porque a oração, infelizmente, ainda não é um hábito na vida de muitos de nós, meus irmãos. Muitos de nós temos hábito, muitos de nós não conseguimos ficar sequer 10 minutos orando, 5 minutos, fazemos uma oração breve, uma oração do almoço, da janta, não é o suficiente. Deus requer muito mais do que 10 minutos. Mas, a respeito de oração, o teólogo e pastor puritano John Bunyan, o mesmo que escreveu o livro O Peregrino, o segundo livro mais publicado no mundo, perdendo somente para as Sagradas Escrituras, John Bunyan, ele define oração como: oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração ou alma a Deus, através de Cristo, no poder e assistência do Espírito Santo. Tais coisas, como Deus tem prometido ou de acordo com a sua palavra, existem para o bem da igreja com submissão em fé para com a vontade de Deus. Meus irmãos, oração é um sincero, sensível e afeiçoado derramar do coração para Deus através do nosso Senhor Jesus Cristo. A pergunta 116 do Catecismo de Heidelberg, ela nos questiona: por que a oração é necessária aos cristãos? Por que o crente tem que orar? Olha só, meus irmãos, a resposta dos irmãos. Por que crente tem que orar? Porque a oração é a parte mais importante da gratidão que Deus exige de nós. Além disso, Deus só concederá a sua graça e o Espírito Santo para aqueles que, constante e sinceramente, lhe pedem esses dons e o agradecem por eles. Meus irmãos, constante e sinceramente é um hábito, e de maneira sincera
deve ter razão naquilo que nós pedimos a Deus, daquela maneira que nós nos achegamos a Ele. Oração, ainda a respeito do termo, segundo o Dicionário Internacional de Teologia, é a comunicação explícita com Deus. A oração, meus irmãos, é um ato de fé, pois o suplicante crê firmemente que Deus atende à oração do desamparado e não lhe despreza as preces, diz o Salmo 102, versículo 17. Sendo uma comunhão com Deus, a oração, meus irmãos, baseia-se na súplica, na intercessão, na adoração, no louvor, na confissão e ação de graças. Mas, em resumo, como eu costumo dizer para as crianças, orar é falar com Deus. Então, meus irmãos, vamos caminhar entendendo o que é oração, conversar com Deus através de intercessão, de adoração, de louvor, de confissão e inclusive gratidão, ações de graças. Vamos entender o que o rei Davi, no Salmo 13, tem a nos ensinar tantos e tantos anos depois. Esse salmo ele é facilmente dividido em 3 partes. Os versos 1 e 2, os versos 1 e 2, 3 e 4, 5 e 6. O servo e assim, dividindo em 3 partes, nós teremos aqui cada tópico. O tópico vai ser assim: o servo que ora, clama. Os versos 3 e 4, o servo que ora, suplica. E os versos 5 e 6, o servo que ora, confia. O servo que ora, clama, suplica e confia. Observe, então, o verso 1. Até quando, Senhor? Observe que em 4 ocasiões desses versos 1 e 2, o salmista coloca até quando, Senhor? Ele questiona, até quando de mim? Até quando eu lutarei contra esta angústia? Até quando os inimigos terão vantagem sobre mim? Davi, indiscutivelmente, meus irmãos, ele era grandemente odiado pela maioria do povo, em razão das calamidades e más notícias que circulavam contra ele, ao ponto, meus irmãos, de quase todos homens julgarem que Deus era hostil tanto com ele como com Saul e os seus outros inimigos. Mas aqui, Davi não está falando da opinião do que os outros pensam, mas ele estava falando de acordo com a angústia de sua própria mente. Ele estava se queixando de ser negligenciado por Deus. Mas que fique claro, meus irmãos, que na verdade, das promessas de Deus e o pleno descanso na graça de Deus estavam presentes. Eles não foram extintos. Davi, ele experimentou um abandono momentâneo. Ele estava desesperado, ele estava perplexo, ele não sabia o que ele deveria fazer. Mas é interessante pensarmos que quando nos encontramos por muito tempo sobrecarregados, desanimados, com calamidades como a pandemia, lutas, angústias, perdas, aflições, e quando não mais enxergarmos qualquer tipo de sinal do auxílio divino, achando que nós fomos abandonados, esse pensamento inevitavelmente toma conta das nossas mentes. Qual? Deus se esqueceu de mim. Estou passando por tantas e tantas lutas, Deus não olha mais para mim. É natural isso no crente, é natural isso no povo de Deus. Reconhecer em meio às aflições que o Senhor realmente se preocupa conosco, não é muito próprio dos homens, e nem é o que a própria natureza nos induz a fazer. Meus irmãos, mas é pela fé no nosso Senhor Jesus que nós retemos e nos apropriamos da sua providência invisível. Meus irmãos, Davi, aparentemente, ele estava, conforme a sua própria avaliação, esquecido por Deus. Ele estava ali, Senhor me abandonou. Até quando? Até quando, Senhor?
Os inimigos estavam tendo vantagem sobre ele. Era essa a perspectiva que Davi tinha. Essa, muitas vezes, é a perspectiva que nós temos. Sem dúvida alguma, dentro do contexto deste salmo, os inimigos a quem o rei Davi se refere são o povo que estava contra ele. Eram as perseguições do rei Saul. É nesse contexto que ele estava falando. Mas e quanto a gente? Quantos de nós não vacilamos contra os nossos inimigos de hoje? Quais são os nossos inimigos de hoje, meus irmãos? Falta de dinheiro, a ansiedade, quanto de nós não estamos ansiosos? Pornografia, fornicação, dívidas, paixões ilícitas, idolatria. E em dias de pandemia, meus irmãos, remir o tempo. Remir o tempo, meus irmãos, é a maior luta do crente hoje em dia. Fazer o quê? Preso dentro de casa. Séries e mais séries, sonos, dormir, perder tempo, muitas vezes, com um aplicativo na mão do celular só. E quando nós vimos, já se passaram 30 minutos. Como diz o reverendo Augusto Nicodemos, Facebook, Instagram, Twitter, ele serve para prestarmos conta com Deus no dia que o nosso Senhor Jesus voltar. Não tive tempo para orar, mas quanto tempo você ficou no Facebook? Isso é, quem faz essa brincadeira é o reverendo Augusto. Ele faz uma ilustração com o nosso dia a dia. Sobre remir o tempo, para que a gente entenda o que é remir o tempo, o reverendo Davi Charles Gomes, ele explica sobre esse kairos. Tem o tempo cronos e tem o tempo kairos. O tempo cronos é o tempo que nós conhecemos. O tempo kairos é o tempo de Deus, é o tempo perfeito, é o tempo que não se erra. E aí o reverendo Davi Charles Gomes, ele explica que ele usa a analogia de um surfista. Quando vai pegar uma onda, ele espera a primeira onda e não vai. Ele espera a segunda e ainda não vai. Até que vem a terceira, ele discerne, ele entende que aquela é a onda e ele pega a onda perfeita. Isso é remir o tempo, aproveitar o tempo de uma maneira que você não desperdice o tempo que o Senhor nos deu. Voltando para o nosso texto, o rei Davi, ele guiado à luz da fé, mesmo em volta a tantas trevas, tantas angústias, ele clamou a Deus. Ainda que não houvesse qualquer possibilidade onde a nossa razão possa enxergar de esperança, nem um raio sequer, mesmo constrangido e abatido pela tristeza, ele clama a Deus dizendo que não estava olhando para ele, não estava recebendo apoio. Rei Davi estava reclamando: Senhor, eu não estou recebendo da tua assistência. E apesar dessa lamentação, ao contrário do juízo da carne, o rei Davi tinha plena confiança de que o seu bem-estar estava seguro nas mãos do Todo-Poderoso. Afinal, como seria possível que tivesse se dirigido a Deus seus gemidos e que não fossem em orações? Ou seja, meus irmãos, seguindo esse exemplo do rei Davi, que busca o nosso Deus Todo-Poderoso, nós também devemos lutar contra as tentações, protegidos pela certeza da fé. Mesmo, meus irmãos, que nós estejamos submersos nos mais emaranhados conflitos do nosso dia a dia, nós devemos confessar que as calamidades que nos levam ao desespero, que elas têm que ser vencidas. Nós devemos nos esforçar da mesma maneira como nós vimos que a fraqueza da carne não podia impedir que o nosso rei Davi recorresse a Deus e encontrasse em Deus os recursos necessários. Meus irmãos, Davi, o rei, sabia que a misericórdia de Deus seria derramada. O rei Davi confiava que o Senhor lhe assistiria, estaria ali para dar apoio. E o rei Davi ansiava pelas misericórdias de Deus. É isso que o texto nos diz. Mas qual é o significado de misericórdia? Muitas vezes, misericórdia é uma interjeição na ponta da nossa língua. Quando acontece alguma coisa, misericórdia, misericórdia. Mas, meus irmãos, misericórdia é a compaixão de Deus
pela condição de alguém. Misericórdia é quando Deus não derrama sobre nós o que nós realmente merecemos. Ele deixa de derramar a ira, isso é misericórdia. Aí ele derrama uma bondade, é graça. Meus irmãos, confiante no Senhor, confiando nessa misericórdia que é derramada, chegamos ao segundo ponto. O servo que ora, ele suplica. Primeiro ponto, o servo que ora, clama. O rei Davi, ainda que em meio a tudo aquilo, ele clamou a Deus. O rei Davi agora está suplicando. Se não, vejamos os versos 3 e 4. Atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu. Ilumina os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga ao meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Atenta para mim. O rei Davi estava se humilhando diante de Deus. Ele estava se entregando por inteiro aos braços do Pai Celeste. Aquela pessoa, meus irmãos, que é soberba, ela não suplica ao Senhor. Antes, a pessoa que é soberba confia em si mesmo. Meus irmãos, o reformador João Calvino, nos comentários da carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, falando sobre o verbo rogo-vos, explica assim: rogo-vos, pois, irmão, Romanos 12, 1 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse rogo-vos, explica o pastor João Calvino, a súplica de Paulo nos ensina que os homens jamais adorarão a Deus com sinceridade de coração, nem se despertarão para o temor e obediência a Deus com suficiente zelo, enquanto não entenderem consistentemente o quanto são devedores à misericórdia divina. Meus irmãos, aquele que é soberbo não suplica. O rei Davi estava se entregando ao Senhor humildemente. Atenta para mim, Senhor. É possível que depois de estar mergulhado em algum problema ou uma situação, nós pensemos em não orar e não buscar a Deus, por já estar atolado de tal forma que, conforme a nossa visão míope, imperfeita, não tem mais jeito. E isso é errado, meus irmãos. Muitas vezes nós pensamos que eu já estou tão envolvido com tal pecado que para mim não tem mais jeito. Não, meus irmãos, é errado. Não existe impossível para o Deus que é todo-poderoso. O Deus do impossível é o nosso Deus de Israel. É o Deus que o rei Davi estava buscando. Doutor Spurgeon diz assim, meus irmãos: contanto que tenha um coração para orar, Deus tem um ouvido para ouvir. O rei Davi suplicou ao Senhor: atenta para mim, estou aqui, preciso de ti, meu Senhor. O rei Davi buscou humildemente o nosso Deus. E a respeito ainda desse assunto, o teólogo Alan Arman diz assim: os que se aproximam de Deus em oração devem crer que ele existe e que galardoa, presenteia os que o buscam solicitamente. Ele está explicando aqui, o teólogo, Hebreus 11:6, que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Meus irmãos, o rei Davi suplicou a Deus por socorro. Ele pediu que respondesse. Ele demonstrou plena confiança ao dizer: Deus meu. O servo que ora, meus irmãos, ele suplica. Meus irmãos, se Deus não responder, então ele morrerá. E então todos os seus adversários se alegrarão, exultando no que lhe aconteceu. O rei Davi aqui nos leva para o Salmo 38:16, quando diz: orei, não deixes que meus inimigos zombem de mim, nem que se divirtam com minha queda. Salmo 38:16, na nova versão transformadora. Meus irmãos, o servo que ora, ele suplica a Deus,
assim como o rei Davi fez. Ele clamou por fôlego. Como assim fôlego? Ilumina-me os olhos. Para que os irmãos entendam esse termo, ilumina-me os olhos, iluminar os olhos no idioma hebraico significa o mesmo que soprar o fôlego de vida, pois o vigor da vida transparece principalmente através dos olhos. Para que os irmãos possam entender melhor esse sentido de iluminar os olhos, eu vou fazer uma leitura do relato de 1 Samuel 14, 27. Jonatas, porém, não tinha ouvido quando seu pai conjurara ao povo, jurou ao povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, molhou no favo de mel, e levando a mão à boca, tornaram a brilhar, a iluminar os seus olhos. Isso é na Almeida Revista e Atualizada. Na nova versão transformadora, diz assim: Jonatas, porém, não sabendo do juramento de seu pai, enfiou a ponta de uma vara num favo de mel e comeu o mel. Depois de comer, recuperou as forças, iluminou os olhos, tornou a brilhar, recuperou o fôlego de vida, o fôlego que o rei Davi está falando aqui nesse versículo 3b, é essa recuperar. Senhor, ilumina-me os olhos, Senhor, recupera esse fôlego, Senhor. Em resumo, meus irmãos, Davi confessa que, a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar nele, seria tragado totalmente, imediatamente, pelas trevas da morte, e que ele já estava parecido a um homem sem vida. A morte não chegaria até o rei Davi com apenas uma única condição, que se Deus soprasse o hálito de um novo vigor. Meus irmãos, o rei Davi confiava. E nós também precisamos dessa confiança. Embora, meus irmãos, o mundo nos ameace com 1000 mortes, Deus possui inumeráveis meios de nos restaurar a vida. E é pensando nessa confiança demonstrada pelo querido rei Davi que nós chegamos ao terceiro e último ponto deste salmo. O servo que ora, além de clamar, de suplicar, ele confia. Se não, vejamos os versos 5 e 6. No tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus irmãos, o salmista, no tocante a mim, confio, ele nos informa o quanto ele tinha recebido do Senhor com essa súplica e esse clamor que nós acabamos de ver nos pontos 1 e 2. Mas a esperança pelo livramento já havia capacitado ele a confiar. Meus irmãos, o servo que ora, que busca a Deus diariamente, ele confia. Essa confiança, meus irmãos, ela serve como um escudo para afastar as tentações. Embora o rei Davi estivesse gravemente aflito e uma enorme quantidade de preocupações o forçasse a se desesperar, o rei Davi declara manter a sua decisão de seguir firme e confiante na graça divina e na esperança da salvação. Meus irmãos, servos piedosos devem estar munidos e sustentados com a mesma confiança para que perseverem, persistam, perdurem regularmente em oração, a oração da fé. Lembramos do que nós dissemos agora há pouco. É pela fé no nosso Senhor Jesus que nós retemos e nos apropriamos da graça de Deus. Não existe outro caminho senão na graça através do nosso Senhor Jesus. O servo que ora, meus irmãos, ele confia. Vejamos o ensino gracioso e amoroso do nosso Senhor Jesus no Evangelho de Marcos, que também foi registrado em Mateus 21, 18. Marcos 11, 20 a 26. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser para este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz,
assim será com ele. Versículo 24 de Marcos 11, de Marcos 11. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Meus irmãos, observem que o versículo 23, o versículo 24, eles apresentam um mesmo ensino, ou seja, eles são paralelos. Olha só, o versículo 23, ele diz que eu solenemente lhes declaro que quem disser esta montanha, levanta-te e joga-te ao mar, e se você não duvidar, vai acontecer isso. O versículo 24 diz, todas as coisas que pedirem em oração, crendo que o receberam, serão suas. Ou seja, meus irmãos, se A é verdadeiro, B também é verdadeiro. Ou seja, os versículos 23 é verdade, então o versículo 24 também é verdade. Em um sentido, o pensamento expresso no versículo 24, ele é até mais forte do que o que está contido no versículo 23, porque a pessoa descrita no versículo 23 crê que o que ela disser acontecerá. Mas aqueles referidos no versículo 24 estão tão certos da resposta de suas orações que na parte que eles tocam, ele já aconteceu e eles já receberam. Meus irmãos, se nessa promessa do Senhor Jesus, todas as coisas que pedirem em oração serão suas, ela parece quase inacreditável. Nós precisamos ter em mente que essa oração e petição, ela deve, evidentemente, estar em harmonia com os demais ensinos das Sagradas Escrituras. Nós devemos saber o que pedir a Deus. Nós não devemos pedir coisas que o próprio Senhor ele diz que são erradas em si. Parece que a coisa não é tão simples assim, certo? Mas como é que deve ser uma oração confiante, como a oração feita pelo nosso rei Davi? Bom, meus irmãos, eu tenho aqui 6 pontos que uma oração tem que ter. Ela tem que ter confiança humilde, a confiança como a de uma criança. Os textos que embasam essa confiança humilde é Mateus 7:11, Mateus 18:3, Tiago 1:6. Eu vou ler Mateus 7:11. Portanto, se vocês, que são maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai que está no céu dará bons presentes aos que lhe pedirem. Meus irmãos, para ilustrar essa confiança humilde, como a confiança de uma criança, os irmãos que já observaram, que já possuem filhos ou que já observaram uma criança, peça uma criança que esteja em pé, em cima de uma mesa, e você a convida, pula. Aquela criança, confiantemente, ela se joga nos nossos braços. Essa confiança dessa criança é a confiança que nós devemos ter ao pedir a Deus, ao suplicar a Deus, ao clamar ao nosso Senhor. Um segundo aspecto da oração do crente é um coração e mente sincero. Marcos 12:40, quando o Senhor Jesus fala sobre os fariseus. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem longas orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Nosso Senhor Jesus está repreendendo. O coração ele precisa ser sincero, a mente precisa ser sincera. Nós não podemos ter intuito gananciosos na hora de fazer a oração. O servo que ora, que suplica, que clama, ele precisa ter um coração e mente sincero, ele precisa ter uma confiança humilde, ele precisa também ter vontade de perseverar. Mateus 7:7 diz assim: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Ou seja, meus irmãos, insistam em oração. O irmão normalmente diz: hoje não, eu estou cansado, cheguei do trabalho. Pai, vamos orar. Não, filho, estou cansado hoje foi um dia cheio. Acorda de manhã atrasado, vai embora e não abre as escrituras para fazer o devocional.
precisamos ter vontade de perseverar, precisamos insistir, meus irmãos. Peçam, procurem, batam, insistam. O crente que ora, meus irmãos, e em quarto lugar desse aspecto daquele que ora, é um amor para com os outros. Mateus 5, 43, 48, diz o Senhor Jesus no Sermão do Monte, vocês ouviram que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu, pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre os justos como injustos. Se amarem apenas aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os cobradores de imposto fazem o mesmo. Se cumprimentarem apenas os seus amigos, que estarão fazendo demais? Até os gentios fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Ensina o nosso Senhor Jesus, meus irmãos. O servo que ora precisa ter amor para com todos. Em quinto lugar, devemos ter submissão à vontade soberana de Deus. Meus irmãos, nós não devemos pedir qualquer coisa. O nosso próprio Senhor Jesus, em Marcos 14, 36b, peço que afaste de mim este cálice, contudo, que seja feita a tua vontade e não a minha. Meus irmãos, devemos colocar diante de Deus aquilo que é a vontade soberana de Deus. Nós não somos soberanos. O Senhor é soberano. Esse é o ensino do nosso Senhor Jesus Cristo, que seja feita a tua vontade e não a minha. E em sexto lugar, meus irmãos, nós devemos, na hora que orar, na hora que colocarmos diante de Deus as nossas petições, nós devemos estar apoiados nos méritos únicos e suficientes do nosso Redentor, o nosso Senhor Jesus. João 15,16 diz, vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome. O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, capítulo 4, 32, diz, em vez disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo Jesus. E Colossenses 3,17 diz, e tudo que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Meus irmãos, a oração é eficiente e agrada a Deus quando ela é originada de um coração amoroso, piedoso, sincero, honesto. Meus irmãos, lembremos de Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Coração, quem o conhecerá? O rei Davi buscou ao Senhor de todo o coração, contrito, sincero, e nós, meus irmãos, devemos buscar a Deus dessa maneira, apoiado nos méritos do nosso Redentor, amando uns aos outros, submissos à vontade soberana de Deus, com aquela vontade de perseverar, de lutar, de labutar, de se esforçar, com o coração e com a mente sincero, e confiando, meus irmãos, sem soberba, humildemente, como a confiança de uma criança. O servo que ora, meus irmãos, ele se alegra na salvação, o coração exulta, as forças revitalizam. O servo que ora canta, confiante em alto e bom som. Ele canta de que maneira? A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde eu vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Meus irmãos, o servo que ora clama, ele suplica, ele confia. Concluindo, meus irmãos, é evidente que constantemente nós damos sim lugar à idolatria, a tentações, a aflições, quando nós sentimos o vento bater, quando andamos sobre as águas. As aflições, meus irmãos, elas não devem ser surpresa para nós. Afinal, o nosso Senhor Jesus nos disse que nós passaríamos por aflições e que não seriam poucas.
A oração, meus irmãos, ela deve ser um hábito nas nossas vidas. Ou seja, meus irmãos, precisamos orar, precisamos insistir. Assim sendo, com uma aplicação de tudo isso que nós ouvimos, nós guardemos, meus irmãos. O servo que ora, ele clama a Deus, como nos versos 1 e 2. Não foi em um lugar secreto e silencioso, não foi em um culto solene local de adoração. O nosso querido irmão Pedro, ele clamou quando ele estava afundando no mar da Galileia. Como diz o doutor Spurgeon, a menor oração registrada nas Escrituras é a oração de Pedro. Senhor, salva-me! Meus irmãos, o servo que ora clama a Deus. Meus irmãos, em segundo lugar, o servo que ora suplica a Deus, como nos versos 3 e 4. Não podemos passar o dia de amanhã no trabalho, na escola, em casa, comprando, dirigindo, andando, sem estar, meus irmãos, sinceramente orando. Não devemos nem sequer, meus irmãos, a partir deste dia de domingos, parar, pausar esse vídeo e orar, conversar com Deus, agradecer pela graça de estarmos ouvindo a palavra dele, ainda que seja por uma plataforma digital. Devemos pedir o cuidado de Deus a todo momento. As flechas da tentação, elas são atiradas a todo momento, em todo o redor, na nossa família, nos nossos filhos, nos nossos entes queridos, meus irmãos. E, por fim, o servo que ora, ele confia em Deus. Meus irmãos, aquele que começou a boa obra há de terminar. O servo que ora, ele não confia em si, ele confia na graça do nosso Senhor Jesus. Meus irmãos, o servo que ora confia na salvação. Ele tem plena certeza de que o seu tesouro nos céus está guardado e de que nada, absolutamente nada haverá de separar o amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. O servo que ora acredita, confia, persevera nas promessas do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo, que logo, logo voltará. E a Ele, meus irmãos, é a honra, a glória para sempre. Amém? Vamos orar. Pai bondoso, nós te agradecemos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por tua palavra. Ajuda-nos, Pai, a sermos servos que oram, Pai, que suplicam, que clamam, que confiem em ti. Pai bondoso, sê com a tua igreja, aviva a tua obra nas nossas vidas, Pai. Não somente no domingo, Pai, mas na segunda, terça, quarta e todos os dias. Que a oração seja um hábito na vida do teu povo, da tua igreja espalhada por toda a terra. No nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor os guarde para a glória dele.